A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição de número 11 do quarto trimestre de 2023 da EBD, revista da CPAD Adultos, que tem como título Missões e a Igreja. Aula, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da FAEST Academia e na descrição desse vídeo aqui embaixo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia e links também para comprar os livros que são citados pelo comentarista da lição e nos ajudar a prosseguir nesse ministério de ensino da palavra de Deus. O texto áureo diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Verdade prática, precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8, 9, 13 e 14, e no capítulo 8, versículos de 1 a 4. A introdução diz assim: a perseguição contra cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressarem a sua fé em Jesus. Muitas vezes, a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Por isso, veremos como a igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos. Então, o tema desta lição vai tratar desse assunto premente, urgente, que é a questão da perseguição religiosa, política e cultural contra os cristãos em várias nações do mundo inteiro. O tópico primeiro diz assim: a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Subtópico 1, a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamada dos Libertos, Atos capítulo 6, versículo 9. O texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos e de falsas testemunhas. O discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram ao ponto de o expulsarem da cidade e o apedrejarem. Ele foi o primeiro mártir da igreja. Então, aqui nesse primeiro subtópico, o comentarista vai falar sobre o primeiro mártir da igreja cristã, que foi o diácono Estevão. Era um servo de Deus, cheio de fé do Espírito Santo, que pregava com muita ousadia e intrepidez e autoridade dadas pelo Espírito Santo de Deus. E isso gerou muita perseguição contra ele. Os inimigos do evangelho, os judeus ali daquela sinagoga dos libertos, tentaram discutir, debater com Estevão, mas eles tinham que reconhecer que Estevão tinha uma maior autoridade naquilo que ele estava expondo. E por isso subornaram algumas falsas testemunhas para dizer que Estevão blasfemava contra Deus. Então o condenaram à morte por apedrejamento e ele se tornou o primeiro mártir da igreja, a primeira pessoa que morreu por causa da fé cristã. Subtópico 2, a igreja foi dispersada. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. À medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus. A perseguição se mistura com a origem da igreja de Cristo. Os primeiros cristãos viveram uma realidade de perseguição que não é distante de muitos outros cristãos em pleno século XXI. Então, a igreja ali do primeiro século já nasce sob essa perseguição violenta contra os discípulos de Jesus Cristo. Eles enfrentaram muita perseguição, assim como muitos dos nossos irmãos em Cristo Jesus enfrentam hoje em várias nações espalhadas por todo o mundo.
principalmente nas nações ali que estão dentro da chamada, né, janela 10/40 ou janela 10/40, que são nações onde ocorrem perseguições violentas contra os que professam a fé cristã. Subtópico 3, a perseguição cristã é uma realidade. Pode-se conceituar a perseguição como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar e ou executar pessoas com bases em diferenças étnicas, políticas e religiosas. De acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando. São aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar a sua fé em Jesus Cristo. Isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturados e mortos em alguns países. Então, aqui, segundo os dados dessa missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando no mundo todo, em várias nações do mundo, né? Não só nessas nações ali da chamada janela 10/40, e também em outros lugares. E é aquele tipo de perseguição velada. Eles perseguem os cristãos que querem professar a fé cristã verdadeira na sua integralidade, à luz dos ensinamentos, dos princípios bíblicos. Também esses estão sofrendo perseguição, sendo discriminados. Mas em muitas nações, essa perseguição ela chega às vias de fato. Muitos são até torturados, aprisionados, e alguns chegam a receber a sentença de pena de morte, né? Então temos que interceder em favor desses nossos irmãos que estão sofrendo esse tipo de perseguição em várias nações do mundo. Tópico 2, a perseguição cristã na atualidade. Subtópico 1, em muitos lugares ser cristão é perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. Por isso, deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país e, ao mesmo tempo, estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da Igreja em nome de um verniz de neutralidade religiosa. A Constituição brasileira garante a liberdade de consciência e de crença aqui no Brasil. Então, em várias nações não tem essa liberdade de pregar o Evangelho, de professar a fé em Cristo Jesus, de professar nenhuma religião, na verdade, em alguns lugares. Sendo que a fé cristã ela é muito mais discriminada, é muito mais perseguida. Por quê? Porque está lutando contra as trevas, né? Satanás não está preocupado com aquelas pessoas que seguem outras religiões, né? Porque ele sabe que essas outras religiões não é o caminho verdadeiro, o caminho que leva para o céu, né? Só Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Então, por isso é que ele persegue a pregação da fé cristã, né? A fé cristã que é realmente perseguida no mundo todo. Subtópico 2, Coreia do Norte, a nação mais fechada do Evangelho. Segundo o portal da Missão Portas Abertas, em primeiro lugar na perseguição mundial está a Coreia do Norte, que é a nação mais fechada para o Evangelho desde o início deste século. Nestes últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso. E, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema, né? Trata-se de uma nação de ideologia comunista. Então, ateia, né? Eles defendem o ateísmo como, né, norma do Estado. Então, eles perseguem todos os religiosos de uma maneira geral, mas muito mais, como eu já falei, a fé cristã, porque a fé cristã é que realmente transforma as pessoas, que liberta os oprimidos do diabo, né? E em nenhum lugar, né, que é dominado por Satanás, eles querem que a fé cristã seja pregada para o povo, para trazer libertação ao povo. Veja o povo na Coreia do Norte morrendo, né, de fome,
mas a ideologia anticristã, anti-Deus, eles querem proibir que as pessoas conheçam a Jesus Cristo e o aceitem como Senhor e Salvador de suas vidas. Já na Coreia do Sul, é uma nação cristã, é uma nação em progresso permanente, contínuo, uma nação rica, uma nação que está avançando em muitas áreas porque tem liberdade para professar, crença, professar a fé que o coreano do Sul quiser professar. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os cursos de teologia da FAEST Academia, curso básico, curso médio em teologia, cursos livres também na área teológica para abençoar a sua vida. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia numa plataforma online moderna com quem entende do assunto por um preço super acessível. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3 diz assim: como ajudar a igreja perseguida? Subtópico 1, conhecer a gravidade da situação. Não é tão fácil ter acesso a informações de qualidade em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. Lamentavelmente, parece que há má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano. Por isso, precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã nos revela. Nesse sentido, devemos ter acesso a dados e informações sérias e objetivas. Por exemplo, sites como Senami, Secretaria Nacional de Missões, Missão Portas Abertas e Voz dos Mártires prestam um excelente serviço de informação e apoio aos cristãos perseguidos. Portanto, procure conhecer a dimensão do problema e se sensibilize com ele. Hebreus capítulo 13, versículo 3. Ou seja, nós como cristãos aqui do mundo ocidental, que temos liberdade para proclamar o Evangelho, devemos nos interessar em saber o que está acontecendo nessas nações onde há perseguição aos nossos irmãos em Cristo Jesus, para podermos interceder, podermos ajudar de alguma maneira, financeiramente, quando for necessário. São nossos irmãos em Cristo, também fazem parte do corpo de Cristo e não podemos nos omitir, só porque vivemos em uma nação onde há liberdade, onde não sofremos essa perseguição violenta que eles estão sofrendo, devemos ser solidários e interceder e ajudar, dentro das nossas possibilidades, com recursos para esses nossos irmãos que estão sofrendo essa perseguição nessas nações aí da janela 10x40 e também em outros lugares fora da janela 10x40. Subtópico 2, ore pela igreja perseguida. Devemos orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários desse contexto. A Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Tiago 5,16. Por isso, ore para que os cristãos perseguidos e os missionários que atuam nesse contexto tenham coragem e não desanime diante das perseguições. Efésios 6, 19 e 20. Ore por proteção de suas vidas, de suas famílias e suas comunidades. Ore também pelos perseguidores, pois eles também precisam de Jesus. Ore para que se arrependam e se convertam ao Evangelho, como ocorreu com o apóstolo Paulo. Então, a segunda coisa que nós podemos fazer, a primeira coisa é se interessar em ter informações e obter informações para se interessar pelo que está acontecendo com os nossos irmãos que estão sendo perseguidos. A segunda coisa é orar, interceder, para que Deus os guarde, para que Deus os sustente, para que Deus os mantenha firmes na fé cristã, embora estejam sofrendo as perseguições ali por parte dos seus familiares, dos seus governantes, que não querem que eles professem a fé cristã. Assim como Deus transformou a vida de Paulo, que era um perseguidor ali da igreja cristã do primeiro século, Deus também pode transformar a vida desses homens e mulheres que estão perseguindo os cristãos nessas nações ali da janela 10x40. Vamos orar, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A igreja do Ocidente orando, intercedendo, Deus vai quebrar as barreiras e vai
salvar muitas almas ali nessas nações. Subtópico 3, envolva-se com a causa da igreja perseguida. Quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Naturalmente, ficamos mais sensíveis a obedecer à voz do Espírito Santo. Pode ser que ele nos chame a atuar de maneira mais efetiva e diretiva com a causa dos crentes perseguidos. O contato com os testemunhos de cristãos que resistem em fé diante de um governo opressor é muito poderoso para nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a viver um evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. As histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão da fé que muitos cristãos atuais, principalmente no Ocidente, desconhecem. A missão Portas Abertas, ela faz um trabalho muito importante aqui no Brasil. Eles estão sediados ali em Curitiba e eles têm um domingo da Igreja Perseguida, que é um domingo escolhido ao longo do ano, onde as equipes da missão Portas Abertas, quando convidadas por igrejas locais, eles vão ali nas igrejas e falam, né, sobre o trabalho que está sendo feito. Muita coisa não pode ser falada publicamente, porque, obviamente, nesses lugares, né, há muita perseguição e eles não podem falar os nomes reais. Algumas vezes, algum desses missionários ou desses cristãos perseguidos, eles vêm para o Brasil e também participam dessas equipes que vão pelas igrejas para falar sobre o que está acontecendo, né, nessa questão da perseguição. Então é importante que os cristãos de todas as denominações aqui do Brasil se envolvam com isso, da Assembleia de Deus também, para que nós possamos juntos, né, ajudar esses nossos irmãos que estão sofrendo tanta perseguição só por professarem a fé em Cristo Jesus. Temos que participar ativamente, né, dessa obra que Deus está realizando nessas nações. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoado por essa videoaula, não esqueça de inscrever-se no nosso canal da Fest Academia, deixa seu like, seu joinha, né, e também compartilhe e comente para que mais pessoas possam ser alcançadas com esse ensino, né, genuíno do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. A conclusão diz assim: infelizmente há lugares em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos e também pelos perseguidores. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Essa é a nossa missão, nós que estamos em países livres, né, orar, interceder pelos missionários e missionárias que estão atuando nessas nações e em outras nações também, também orar pelos nossos irmãos em Cristo Jesus da igreja perseguida e nos envolver nesse projeto de missões mundiais, pregando o Evangelho até a volta de Jesus Cristo. Esse foi o conteúdo dessa videoaula. Deus abençoe seu preparo dessa lição e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.